Vamos lá, então, muito boa noite a todos vocês. Gratidão por estarem aqui comigo, por podermos estar aqui nessa véspera de feriado, estarmos juntos aqui no nosso Clube do Livro. Estamos avançando bastante, né? Terminamos os 3 primeiros hábitos, que era da Vitória particular, fazia parte, assim, da nossa construção, que é muito importante a gente entender isso, que a gente vai passar por uma segunda etapa, que é realmente o foco principal dessa obra do Stephen Covey, que é nós passarmos desse estado de dependência, né? Aí nós estudamos os 3 primeiros hábitos, nós fomos para o estado de independência, quando nós conseguimos colocar e ativar esses 3 hábitos na nossa vida, que era o quê? Seja proativo, que quer dizer com você está no comando, você é responsável pela sua vida, você é o centro, né, da habilidade de responder, que a gente entende que existe o estímulo e a resposta, mas que entre o estímulo e a resposta está a nossa liberdade de escolher. Nós podemos escolher como nós vamos nos sentir. Nós podemos sempre escolher qual vai ser a nossa atitude em relação àquilo. E deixar de ser apenas pessoas reativas, que recebem os estímulos, e aí nós reagimos e acabamos entrando naquela, né, do você e não do eu. Tudo é culpa sua, tudo é a culpa do outro. Esse é o primeiro hábito. No segundo, nós vimos que nós temos que ter, assim, um objetivo em mente. Nós temos que ter um propósito maior da nossa vida, baseado nos nossos princípios, nos nossos valores, que é a ética do caráter, que ele fala tanto, né? Não viver na ética da personalidade, que é o superficial, que é aquela coisa de como eu encaro o espelho social e como eu me mostro para ele, para poder agradar as pessoas, ou para poder ter uma vantagem em algum aspecto de... Peraí, deixa eu permitir aqui. Alguma vantagem em determinado aspecto, certo? Então, nós vivenciamos isso, de ter esse objetivo, de ter algo maior na mente, né? Do propósito maior, baseado nos valores, na nossa essência, que é o caráter. E isso vai nortear, né, o nosso senso de liderança, de saber para onde nós vamos e saber se o caminho está certo ou está errado. Isso é liderar, né? E nós podermos gerenciar as coisas. Como faremos isso? Como alcançaremos esse objetivo? Como nós vamos nos comportar? Como nós vamos viver? Como nós vamos ter as atitudes? E aí vem o terceiro hábito, que é, primeiro, mais importante, é a gente dar prioridade realmente para as coisas mais importantes. Nós estarmos prontos, né, para dar prioridade para aquilo que realmente é importante. E não nos distrairmos e vivemos naquela cultura da distração. A gente pode se distrair com várias coisas. Nós podemos nos distrair com... Hoje, muita fonte de distração, né? É a internet. Não que a internet seja ruim, muito pelo contrário, nós precisamos estar antenados, precisamos estar na internet, até mesmo para fazer negócios, né? Como fonte de aprendizagem e muitas outras coisas. Ali está tudo globalizado na internet. Então, não é que seja uma coisa ruim, mas nós temos que selecionar aquilo que realmente vai nos levar ao objetivo que nós traçamos lá no segundo hábito, né? Que é a questão mental, a gente formular a ideia mental daquilo que nós queremos. E aí nós estamos prontos, a partir daí, de gerenciar as coisas. Nós gerenciamos o como nós vamos chegar no nosso objetivo que nós fizemos. Então, nós vamos fazer as metas, nós vamos dar prioridade às coisas que são
importantes, mas que não são urgentes. Lembram que para a gente sair desse espaço de ficar apagando incêndio o tempo todo, que isso desgasta, isso acaba com a gente de ficar só resolvendo problema em cima de problema, e aí a gente não consegue fazer aquilo que é importante, que é traçar as metas, parar para aprender, fazer o que se requer para a gente poder chegar no nosso objetivo final, certo? E tudo isso sendo um processo, em cima de princípios, em cima de valores no nosso caráter, que é a nossa essência. E isso nós vamos enxergar, né, a partir dos nossos pontos de vista, certo? E agora, quando nós incorporamos esses 3 hábitos na nossa vivência, o que acontece? Nós vamos entrar num estado de independência. Nós saímos daquele espaço de dependência e vamos para um espaço de independência, com esses 3 primeiros hábitos. Agora nós vamos ter os 4 últimos hábitos, né, que são 7. O 7º, ele engloba tudo, que a gente vai ver lá na frente, né, que é o afine o instrumento, que ele tem a ver com todos os outros hábitos, e nós temos mais os 3 próximos hábitos, certo? O 4º, 5º e 6º, que são importantes para nos levar num estado de interdependência, que é o que nós vamos começar a entender hoje. É nós sairmos do mundo do reino do eu, pessoal, né, para irmos para o reino de nós. Como nós vamos lidar com a vida com o nós? Como é que isso vai funcionar e como é que nós vamos ser pessoas altamente eficazes a partir do convívio com as outras pessoas, que é algo que está sendo muito tirado, né? Está todo mundo saindo muito desse espaço e achando que o legal mesmo é puxar o tapete, é sempre estar em alta, é você se sobressair de todo mundo, é você ser o cara, é você... Tá tudo bem com isso. Acontece que nós temos... e nós ganhamos muito mais e somos muito... Nossa, tudo cria mais quando nós aprendemos a lidar com o reino de nós. Vamos criar mais para nós e para todos. É essa a proposta desta obra tão grandiosa, tão maravilhosa do Stephen Covey. Certo? Então, tem uma frase aqui que diz assim: guardamos a regra de ouro na memória. Às vezes a gente sabe decorzinha, né, a regra de ouro. Mas aqui ele fala, está na hora de colocá-la em prática. Aprender a colocar em prática. Vamos ver aqui. Eita. Assim, passou. Tentando passar aqui. Ah, passou. Então, é o que eu falei, nós vamos sair agora para esse estado de interdependência. Só para deixar bem claro essa questão da interdependência, que ele deixa bem claro no livro. Às vezes a gente pode confundir com aquele estado de eu sou dependente, né? E aí eu vou ter um relacionamento de dependência com o outro. E não tem nada a ver com isso. Para que se tenha a interdependência, é essencial que se tenha a independência. Esse estado de interdependência, ele só existe quando eu sou independente, eu já pratico aqueles 3 primeiros hábitos, eu sou responsável pela minha vida, eu tenho objetivos, eu priorizo as coisas, eu tenho uma consciência que eu sei exatamente como é que eu vou levar a minha vida, eu escolho como eu vou viver. Então, eu sou independente. E o outro também é independente. Então, não tem trocas de dependência. É quando nós juntamos o melhor de mim com o melhor de você e nós criamos mais a partir disso. Isso é a interdependência, que é muito, muito, muito bacana. Vamos aqui. Então, esse é o 4º hábito. Ele é
pense, ganha, ganha. Ele é um dos hábitos mais famosos, né? Hoje, todo mundo aí na área de negócios, né? O pessoal fala muito nesse hábito do ganha-ganha, porque ficou assim, politicamente correto essa história do ganha-ganha, né? Acabou virando assim algo politicamente correto, e as pessoas falam muito nessa história do ganha-ganha. Mas será que realmente entendem o que é o ganha-ganha? Será que de fato as coisas conseguem ser colocadas no ganha-ganha em todas as áreas da vida? Porque não é só nos negócios, né? Esse livro não fala só para os negócios. Muitas vezes, tem muitas pessoas que administram uma casa, que olha, quem administra sabe o quanto é complexo, né? São várias tarefas, várias atividades, desde finanças até administração do espaço, administração do lugar em si. Então, é bem complexo. E é necessário essas ferramentas que a gente vê aqui, esses hábitos, eles se encaixam em todas as áreas da vida, como a gente já viu, né? Nas amizades, na área financeira, na área do prazer, na área do desenvolvimento mesmo como indivíduo, na área física, social. Então, tudo isso é um grande complexo da questão do ser humano, né? E aí, tem aqui algumas frases bem legais. Foram tiradas do livro, né? Vivemos com outras pessoas. Família, grupos sociais, colegas de trabalho. Ganha-ganha é uma forma de pensar que diz assim: somos diferentes. E isso é muito importante, porque vai entrar num ponto que ele fala muito nesse capítulo, que é a questão da comparação, né? Isso não é saudável para ninguém. E a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quem tem filhos, para não haver isso, essa comparação entre irmãos, sabe? Porque entra num espaço de que se eu for melhor do que o meu irmão, eu vou ser mais amado. Entra num amor condicionado. E isso não pode existir em família, né? Eu só amo meu filho se ele for assim. Ele conta até uma história interessante de um rapaz que a família toda, já há gerações, eles faziam uma determinada faculdade. E aí eles estavam com medo daquele rapaz, o rapaz não queria ir para aquela universidade, e eles estavam muito frustrados, até que eles entenderam que eles não podiam, o rapaz tinha que desvincular isso, sabe? De que ele só seria amado se ele fizesse o que a família queria. Enfim, a família decidiu, os pais decidiram, né, deixar ele bem livre, à vontade, para ele escolher o que ele ia fazer e tirar esse condicionamento do amor, né? Então, as comparações, elas não levam a nada, nem quando a gente começa a se comparar com o outro. Ainda mais agora, que nós estamos numa era assim que uma vitrine foi chamada, que é chamada Facebook, em que as pessoas tiram uma foto de um momentinho, às vezes um minutinho de uma festa, a festa tá uma porcaria, aí ela vai lá, tira uma selfie, acha um cenário, faz toda uma coisa e posta lá. Aí você olha e fala, nossa, olha, o fulano tá se divertindo e eu tô aqui. O fulano teve as férias tal, foi viajar e eu tô aqui. O ciclano aconteceu isso. Todo mundo tem a vida badalada. E se você começar a entrar nesse espaço, você enlouquece, né? Porque alguém conseguiu uma coisa que eu não consegui ainda. Então, estava na hora daquela pessoa conseguir aquilo. Eu tenho que saber se eu estou disposta a fazer o que se requer para eu conseguir, e outras coisas estão envolvidas. Então, tem coisas que eu tenho qualidades que o outro não tem, e assim a gente vai compartilhando a vida. Como eu já falei em outros encontros nossos, né? As inteligências são múltiplas, em todos os aspectos. Então, todos nós temos habilidades únicas, todos nós temos talentos, todos nós temos aptidões, e nós precisamos reconhecer e aprender a ser nós mesmos, né? Tirando as distrações para a gente conseguir chegar ao nosso potencial, certo? Então, essa questão é muito importante. Somos diferentes. Ao avaliar
e respeitar as ideias de outras pessoas, a minha vida será mais produtiva, rica e gratificante. Então, não são só as minhas ideias que são perfeitas, não são só as minhas ideias que eu tenho que segurar elas ali, eu não posso nem compartilhar com ninguém o conhecimento que eu tenho, eu vou segurar tudo que eu tenho, porque se eu compartilhar, o outro vai se dar melhor do que eu, e o outro vai fazer tal coisa, e aí eu vou ficar para trás. Então, isso aí é tão pequeno, é tão mesquinho, é tão assim, não cria nada. Mas quando a gente aprende a respeitar as ideias dos outros, aprende a compartilhar, aprende a trabalhar em equipe de verdade, aí a coisa é completamente diferente, né? Não é a minha ideia que é melhor, nem a do outro que é melhor. O melhor é o desenvolvimento daquilo que a gente está procurando produzir, né, e fazer. Os hábitos 1, 2 e 3 os ajudarão a dominar a liderança pessoal, como eu falei, né? E o ganha-ganha é o primeiro hábito dessa liderança interpessoal. Construindo relacionamentos fortes com outras pessoas. O tal do network, né? Que hoje todo mundo precisa disso, conhecer pessoas, ter um relacionamento com pessoas, mas não no caráter da personalidade. Essa é a diferença. Não naquelas fórmulas prontas ali de como se dar melhor em cima da pessoa, como conseguir se sobressair da pessoa e tudo. Não, mas ajudando-as também a obterem sucesso. Então, esse é o ganha-ganha, essa é a proposta, tá? Não é possível mudar os frutos, ele fala muito isso nesse capítulo, né? Sem mudar as raízes, que a gente até comentou nos primeiros encontros. Ah, Thaís, por que a gente já não vai logo para esse da interdependência, já que é o foco principal do livro? Porque não dá certo, é o que ele fala, não adianta mudar os frutos, só aquilo ali aparentemente, sem mudar a raiz, que seria o nosso caráter, né? Que é o nosso caráter, que é a nossa essência. Primeiro, nós temos que praticar os primeiros hábitos, né? Conseguir internalizar, conseguir fazer com que eles façam parte de nós, principalmente o primeiro hábito, que é o ser responsável pela nossa vida, né? O ser estar no comando. Trabalhar em cima das atitudes e dos comportamentos seria lidar com as falhas. Assim, o foco foi dirigido para a obtenção da excelência pessoal e profissional de uma maneira inteiramente diferente, desenvolvendo sistemas de recompensa e informação que reforçavam o valor da cooperação. Certo? Então, nós primeiros temos que estar bem familiarizados, bem internalizados com os 3 primeiros hábitos, para formar uma base de independência, para que a gente possa chegar na interdependência. E aí vem, assim que a gente tem que se ligar aqui, porque esse quadrinho aqui, ele, né, a gente tem que entender aqui o que é o que, tá? Então, nós temos aqui 6 paradigmas da interação humana, certo? Então, nós temos aqui o que a gente está vendo agora nesse quarto hábito, que é o ganha-ganha. Ou seja, eu ganho e você também ganha. Aquela velha frase assim, né? O negócio só é bom quando é bom para os dois. É bem isso aí. Então, eu tenho esse pensamento de que eu vou ganhar isso aí, gente. Não é fácil como a gente está pensando, não. Porque você tem que ter muita coragem, ele fala isso no livro o tempo todo, você tem que ter confiança, você tem que ter coragem, você tem que ter atitude para impor. Não é que você vai ser fraquinho e só absorver aquilo que a pessoa quer para ela ganhar, porque senão você entra num outro patamar aqui, em outro paradigma completamente diferente, que é o perde-ganha. Então, para eu ganhar e o outro também ganhar, né, é algo que exige bastante trabalho aí, criatividade para o negócio acontecer, tá? Eu tenho o que é muito comum, que é o que é mais comum, mais difundido hoje no planeta Terra, que é isso daqui, ganha-perde, ou seja, eu ganho e você perde.
As pessoas se sentem muito confortáveis nesse aspecto, imaginando que para elas ganharem, o outro tem que perder. Olha o pensamento de escassez que gera dentro desse paradigma. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Não tem para nós dois? Será que o mundo é tão escasso assim que não tem para nós dois podermos ganhar? Né? Eu tenho que estar para poder ficar assim, acima do outro, né? O outro tem que estar perdendo alguma coisa. E eu tenho que estar me dando bem. Isso está sendo ensinado para as crianças, isso está rolando aí há muito tempo aí. E não é legal. Outro aqui, gente, que é pior do ganha-perde, é o perde-ganha. Por quê? Quando você fica nesse espaço de que eu perco e o outro ganha, eu sempre me acomodo, eu sempre baixo minhas orelhinhas, eu sempre fico aqui nesse espaço, isso me gera doenças, isso gera transtornos mentais, isso gera aquela situação de que eu não tenho escolha e eu não estou no comando da minha vida. Eu acho que é um dos piores aqui, é esse do perde-ganha. Quando você fica nesse espaço de que, eu vou perder mesmo, então o outro que se dê bem, ele sempre vai se dar bem em cima de mim, ele sempre vai se dar bem quando ele for negociar comigo, ele sempre vai se dar bem, e eu sempre estou nessa posição de abrir mão daquilo que realmente eu quero. Né? E você fica muito tempo nesse espaço, às vezes a gente precisa fazer, ele fala no livro, nem sempre a gente vai estar no ganha-ganha. Às vezes, no relacionamento, você entra nesse, você tem que ter maturidade, e aí você abre mão e perde alguma coisa para o outro ganhar, mas em outro momento, o outro também vai abrir mão de alguma coisa para você também ganhar alguma coisa. Né? Então, há um equilíbrio. Agora, quando eu fico constantemente nesse espaço, sempre abrindo mão para o outro ser feliz, sempre abrindo mão para tudo e só perdendo, isso é muito negativo e é muito perigoso. E o último aqui, o perde-perde. Esse daqui, ele conta lá uma história ilustrando esse perde-perde, dizendo que uma pessoa, ela se divorciou, né, um casal se divorciou, e aí o juiz falou para o homem, né, para ele vender os bens, para poder dividir. Tudo que ele vendesse ia ser dividido 50% entre ele e a mulher. Aí ele pegou e vendeu um carro lá caríssimo, né, e ele vendeu por $50 o carro. E ele ficou com $25 e deu $25 para ela. Olha a loucura. Olha a insanidade. Tipo, eu vou perder, mas eu perco para você perder. Só de pirraça. Então, a pessoa é aquela assim, né? Eu não vou ser feliz, mas ninguém mais vai ser. É esse tipo de intenção que tem aqui nesse perde-perde. E aí o juiz viu que ele estava fazendo isso com tudo. Ele estava fazendo com a casa, ele estava fazendo com as propriedades, tudo ele estava vendendo assim. E ela recorreu para poder tirar esse direito dele de fazer as vendas, né? Mas para a gente entender aqui como é que a coisa é insana, né? A pessoa ela entra nesse espaço de só de mal. Eu perco, mas você também não vai ganhar, certo? Então, isso aí são os paradigmas aí dessa interação humana mais comuns, né? E a gente tem aí os resultados, né, desses conflitos. Quais são os resultados desses conflitos? Então, o ganha-perde é aquele que eu ganho e você perde, né? O líder aqui é a pessoa, certo? Ele utiliza o poder para impor a solução ideal à outra parte, que fica frustrada, perde a negociação. Isso daí existe muito aí quando você faz uma venda e você sabe que você está ganhando muito em cima e que a outra parte não está satisfeita, seu cliente não está satisfeito de jeito nenhum. E aí mas o importante para você é se dar bem naquela venda. E aí depois, isso daí vai ficar sendo prolongado? Você vai continuar tendo esse cliente? Ou será que ele, da próxima vez, ele não vai procurar uma outra pessoa que vá fazer
uma negociação melhor com ele. E nos relacionamentos também, né? Eu ganho, você sempre está perdendo, vai ter uma hora que vai dar ruim. Não tem durabilidade esse ganha-perde. O perde-ganha, né? O líder adota uma posição passiva, que eu falei, né? Ignora o conflito, ignora ali o que é que está acontecendo e permite que a outra parte sobreponha seus interesses. O perde-perde, o líder adota uma solução parcial em que as diferenças são minimizadas e as partes, todo mundo fica frustrado, todo mundo sai perdendo. E o ganha-ganha, né? Busca-se um acordo aí aceitável em que as partes saem todas satisfeitas de verdade. Aí vem aqui a negociação do ganha-ganha. Como é que é essa negociação? Negociar, né? O conversar sobre, o decidir o que vai ser feito, as escolhas, né? É a ideal. Ele fala no livro, é a ideal, certo? Pois as necessidades e desejos de ambas as partes serão totalmente atendidos. Mas ele fala também que não é a única, é o que ele fala muito. Existem momentos e circunstâncias que nós vamos usar a maturidade, nós vamos usar a consciência, nós vamos usar todos os atributos, né? Para nós podermos fazer escolhas que talvez nós vamos usar o perde-ganha, nós vamos usar uma outra opção ali para poder abrir mão de alguma coisa para poder ter algo melhor, tá? Os dois lados sairão da negociação com um sentimento positivo aqui no ganha-ganha e desejarão negociar novamente entre si. Vai ser uma coisa que vai durar muito. Porque se eu estou ganhando, qual é a minha intenção em sair, né, de um relacionamento em que eu ganho sempre e o outro também ganha e há uma satisfação mútua e a gente consegue criar mais e a coisa consegue ser melhor e melhor e melhor a cada dia. Todo mundo está crescendo. Isso em todas as áreas, né? E aqui vem algo bem interessante, né? Que ele fala que a persuasão, ela é diferente da manipulação. Então, nós temos aqui na persuasão a relação ganha-ganha. Eu vou persuadir, eu vou explicar, eu vou mostrar benefícios, eu vou trazer tudo isso para um lado que eu ganho e você ganha. Certo? Então, isso aí é persuadir. A manipulação, ela está ligada com o ganha-perde. Eu ganho e você perde. Então, eu vou manipular você para que você faça a minha vontade. É o que eu falo muito disso, né? Quando eu fico muito até chateada em eventos de programação neurolinguística, quando a pessoa entra nesse espaço de achar que a PNL ela vai te trazer técnicas para você manipular as pessoas, para você estar ganhando e você sempre estar, né, ali fazendo com que a pessoa faça tudo por você. E você não dá nada em troca. Então, isso é muito feio. É muito assim, não tem nada a ver com a programação neurolinguística, em que você vai persuadir, você vai usar as técnicas para você fazer com que a pessoa se sinta melhor, para ela conseguir ter mais conforto em conversar, ela se sentir mais acolhida, e aí você consegue, né, fazer com que ela melhore muitos aspectos da vida dela. Mas tem pessoas, assim, que se enganam muito, principalmente com essa parte das vendas. E aí é tanto que não dá certo, que é uma coisa transitória, que acontece isso. Não fica duradouro esse ganha-perde. Você vai conseguir naquele momento, é o que ele fala no livro, em várias partes do livro. Você vai conseguir aí com a ética da personalidade, com aquele, né, só com aquele visual ali, você vai conseguir por um momento, você vai conseguir aquela venda, mas você não vai conseguir durabilidade, você manter esse cliente por muito tempo, manter esse relacionamento durante, né, a vida toda, o relacionamento com os filhos, com os pais, com os amigos, e assim vai. Não adianta, ninguém gosta de ser manipulado. Eu, pelo menos, não gosto, não aceito. E aí vem aqui as 5 dimensões principais aqui do ganha-ganha. Então, a primeira delas, gente, é o caráter. É o que ele fala desde o começo da obra. O caráter,
que é a sua essência baseada nos seus valores, nos seus princípios, né? E é a base do ganha-ganha. E todo o resto se apoia nesta base. Tá? Há 3 traços essenciais do caráter para esse paradigma do ganha-ganha. Então, ele fala sobre a integridade, que é uma essência, né? Você ser íntegro. Então, quando identificamos nossos valores, organizamos nossa vida e agimos proativamente a partir deles, desenvolvemos a autoconsciência e a vontade independente, que a gente viu bastante isso na aula passada, né? No encontro passado, a autoconsciência e a nossa vontade independente. Então, nós escolhemos e nós conseguimos ver se aquilo está dentro dos nossos valores ou não. E ao fazermos e honrarmos as promessas e os compromissos importantes. Ele fala muito sobre isso nesse capítulo, tá? Sobre você ter essa fala, né? De você prometer alguma coisa. Principalmente ele fala muito dos filhos, que ele sempre se preocupou com isso. Se ele prometia alguma coisa, ele fazia de tudo para cumprir. Porque aí, quando chegasse o momento em que um filho chegasse numa determinada situação e que precisasse confiar no que ele estava dizendo, o filho ia ter essa confiança nele e acreditar no que ele estava dizendo, né? E muitas vezes a gente entra muito nesse espaço até mesmo de fazer promessas para nós mesmos e acabamos não cumprindo. E isso traz uma sensação de frustração muito, muito grande, porque a gente entra naquele espaço de ficar dando desculpa, ficar se justificando, né? Mas eu não fiz isso, eu falei que eu ia caminhar, mas eu não fui porque estava chovendo, ou porque não sei o quê, não sei o que. A gente entra nesse espaço e o cérebro começa a se acostumar com isso e a coisa depois desanda. E a gente entra no espaço de frustração, que não é legal. Então, ele fala muito sobre isso, honrar as promessas que a gente faz. Se a gente colocar ali um compromisso, a gente vai e cumpre, faz de tudo para cumprir. Se não der para cumprir, ele fala assim, você vai, se desculpa, conversa, explica o que está acontecendo e o porquê que você não vai conseguir cumprir com aquela promessa. Tá? Então, essa é a integridade. Ser íntegro é você estar com o seu pensamento, seu sentimento e as suas ações em congruência. É você estar fazendo exatamente aquilo que você julga ser certo, as suas crenças, de acordo com o seu caráter, com o seu sentimento e as suas atitudes serem uma só. Porque às vezes a gente começa a fazer assim, né? Uma máscara para a sociedade, você pensa uma coisa, mas aí não é muito legal de se falar, e você segura, e na verdade você age de outra forma e sente de outra forma. Você diz um sim de uma coisa que você não está afim de fazer, e aí você não se torna íntegro. A maturidade, né, que a maturidade é o equilíbrio entre a coragem e a consideração, e a mentalidade de abundância, gente. Isso daqui é algo importante para se ter o ganha-ganha. Se você acha que não tem o suficiente para todo mundo, como é que você vai viver esse hábito do ganha-ganha? Você sempre vai estar nesse espaço da escassez. Para você, tudo vai ser muito, muito escasso e vai ser muito difícil de você conseguir algo se você ficar nesse espaço aí da escassez. Você achar, sabe, aquela pessoa que ainda está naquele pensamento de que tem fome no mundo porque não tem comida para todo mundo, né? Quem ainda está nesse pensamento é meio estranho, porque a gente sabe que não é uma questão de comida, de alimentação, isso daí já foi suprido. A tecnologia já conseguiu, é uma questão mais política, né? Então, fica aquela preocupação. Existe o respeito, a preocupação com algumas coisas, tipo a água do planeta. Mas essa questão de não ter o suficiente, tem, gente, tem sim, e tem abundância, e tem para todo mundo. Então, a gente tem que entrar no espaço da abundância, e uma das maneiras mais, assim, que eu conheço de entrar nesse espaço é a gratidão. É entrar mesmo nessa, né, de alguns princípios aí da psicologia positiva, que diz que a gente tem que olhar para o que está funcionando, né? Se eu tô com uma situação difícil, o que é que está funcionando? O que ainda está servindo? O que tem de bom ainda? E sempre vai aparecer alguma coisa que você vai agradecer, e isso vai ser
muito, muito, muito bom para você. E você entra nesse espaço da abundância. Você não fica focando, né? Você não fica focando naquilo que não tem. Você não fica focado naquilo que não pode. Você vai para o seu círculo de influência, que é o que ele fala que é as coisas que você pode fazer melhor, aquilo que você realmente tem o domínio. Fora isso, é o círculo de preocupação, que eu não posso fazer nada, né, em relação a isso. Então, em relação ao caráter, ele fala sobre isso, a integridade, a maturidade e a mentalidade de abundância, né? E aqui ele fala que aqui é um gráfico, né, sobre aqui a coragem, a questão da consideração, né, se é alta, se é baixa, certo? Então, você fica nesse espaço de perde e ganha, você está com uma pouca coragem, né? A sua coragem é muito pouca, é muito baixa, aí no perde, perde também. E quando você vai para o ganha-ganha, você precisa de coragem para poder fazer a coisa acontecer. Não é que você vai ser passivo. Você vai precisar impor, sim, o que é bom para você, para que a coisa possa acontecer. Então, entra aqui também, no 5, né, a gente viu o caráter, que é a essência, que tem a ver com a integridade, a mentalidade da abundância e tudo, e tem os relacionamentos, né? Então, tudo é relacionamento, nós estamos o tempo todo nos relacionando de alguma forma com as pessoas. E nós, a partir da base dada pelo caráter lá, que a gente viu, construímos e mantemos relacionamento ganha-ganha. Então, sem a confiança, o melhor que podemos fazer é ceder. Se eu não tenho confiança, a melhor coisa que eu posso fazer é ceder. Sem a confiança, falta credibilidade. Quem é que vai acreditar em mim se nem eu confio? Para o aprendizado mútuo. A pessoa não vai acreditar que vai conseguir aprender com você e você vai aprender com ela, se você não tem confiança em você. A comunicação e a criatividade real. Então, os relacionamentos, eles têm que ser baseados na confiança. Por isso que ele fala tanto em você manter a sua palavra, né? Em você ser uma pessoa confiável, você tem que ser uma pessoa íntegra, né? E realmente acreditar que tem para todo mundo, para poder construir esse relacionamento ganha-ganha. Existem também os acordos. Então, a partir dos relacionamentos, surgem o quê? Os acordos, que dão a definição e o rumo para o ganha-ganha. Então, a gente vai definir as coisas, nós vamos acordar o que vai ser feito. Vai ter que ter uma negociação aí. Vai ter que ser feito um acordo sobre como vai funcionar a coisa. Então, você tem um relacionamento de confiança, você consegue, a partir daí, fazer acordos ganha-ganha, em que você vai colocar, vai ter coragem, confiança para dizer aquilo que é bom para você e o outro também, você aceitar e ver e negociar e ver ali até que a coisa flua. No livro ele fala assim, tem o ganha-ganha ou nada feito. Você já coloca isso na cabeça. Eu não vou abrir e também não vou abrir de que o outro também se dê bem. Eu vou simplesmente, ou a gente entra nessa, ou não vai ser o perde-ganha, nem o ganha-perde, nada dos outros vai ter importância. Eu só quero se for o ganha-ganha ou nada feito. Porque ele fala ali no livro que dá uma liberdade, traz uma liberdade para esse momento aqui do acordo. E aí você já vai com isso em mente, né, como prioridade. E aqui mais um gráfico, que é eu versus o outro, né, a questão do relacionamento aqui, né, então, eu como doador submisso, que é o perde-ganha, então eu sempre estou doando, eu sempre estou na submissão, eu sempre estou perdendo, isso não é legal. Tem o perde-perde, que ambos perdem no relacionamento, né, e os vencedores, que é a relação ganha-ganha, eu ganho, o outro ganha, e eu agressivo e egoísta, que é eu ganho e você perde. Então, isso no relacionamento também funciona assim.
E acreditem que foi isso, né? É a ideia principal. Lá no livro a gente tem várias histórias que ele coloca, ele explica detalhadamente cada um desses princípios aí, mas eu trouxe aqui uma síntese, né? No geral, para a gente poder entender esse hábito do ganha-ganha. E é legal a gente internalizar isso, entender que a gente tem que levar isso em todas as áreas da vida, né? Sempre estar dispostos a ter integridade, em sermos nós mesmos, em estarmos íntegros com o nosso pensamento, com as nossas verdades, né? Na verdade, com o nosso caráter. E a partir disso, nós vamos escolhendo, e nós vamos negociando, nós vamos entrando em acordo e estar com a mente aberta. Estarmos completamente com a mente aberta em relação a ouvir o outro, a entrar em acordo, entrar em harmonia com o outro, né? De forma que os dois possam ganhar. No relacionamento, a gente tem que ter essa maturidade, né? De estar pronto para ouvir o outro, ouvir o amigo, ouvir o chefe, ouvir os filhos, ouvir o marido, a esposa, ou namorada, ou quem a gente estiver se relacionando, seja lá quem for, seja outro indivíduo que nós estivermos nos relacionando, nós temos essa ideia, vai ser muito mais produtivo e nós vamos nos blindar, porque nós vamos sempre estar dispostos a também ganhar. Então, ganha ou nada feito. Então, não é porque eu não estou ali à frente da negociação, eu tenho que estar ali ouvindo as propostas, vendo se realmente é aquilo e colocar de uma maneira ou de outra, eu conseguir confiança para jogar aquilo que é bom para mim e fazer com que o outro entenda. E aí ter uma reciprocidade e a coisa acontecer. Né? Ele fala também que existem momentos em que a gente vai ter que ajudar o outro a chegar nesse espaço também, para poder a coisa acontecer e essas negociações aí serem feitas. Entenda, eu estou falando de todos os lados, os relacionamentos, né? E essa parte também essa parte mais profissional, financeira, de negociações também, porque às vezes fica parecendo que é só nisso, e não é. A gente tem que ter o ganha-ganha em todas as áreas da nossa vida. Todas, todas, todas.